Pronto, olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Professor, acredito que o som tá bom, né? A imagem também tá bacana. O slide todos estão conseguindo visualizar também. É um prazer, pessoal, estar com vocês essa noite tão especial em que vocês se tornarão White Belt certificados internacionalmente. Eu não tive essa oportunidade de ter um certificado internacional no meu primeiro contato com essa metodologia, essa filosofia, que realmente muda bastante a vida de todos aqueles que a conhecem e que a praticam. E vocês estão tendo essa riquíssima oportunidade. E o melhor de tudo é que isso está sendo gratuito, né? A Expertise Consultoria abriu esse precedente histórico para viabilizar para todo o Brasil uma qualificação tão importante quanto esta de White Belt Lean Six Sigma. Só informando para vocês inicialmente que essa qualificação, muito mais do que um certificado, vocês vão ter posse de um conhecimento, né? O conhecimento ele vale muito mais do que o certificado, porque o certificado, o papel, ele envelhece. Se for em PDF, ele pode até se perder, mas o conhecimento ele vai continuar. E esse conhecimento que você está adquirindo, com a potência, né, como eu chamo, que foi o professor Zé Luiz, nessas 3 primeiras aulas, foi um conhecimento extremamente rico, inúmeras ferramentas de gestão, tá? Algumas ferramentas estratégicas, outras estatísticas, com o objetivo de melhorar ainda mais o seu conhecimento. E com certeza isso você já está conseguindo implementar no seu dia a dia, não apenas na empresa em que você trabalha, como também no seu dia a dia, tendo em vista que a gente comentou alguma coisa sobre a matriz de esforço e impacto, e ela dá para usar diariamente para você escolher quais são os projetos, os sonhos, né, mais viáveis para você desenvolver. E, pessoal, o que é mais interessante disso tudo é que, além desse conhecimento que você possui, ele não morrer dentro de você, tá? Você vai ter a oportunidade de conhecer muito mais. Percebam só, a gente até então estamos concluindo essa última etapa para 8 horas de qualificação e formação de White Belts. Imagina só uma qualificação de Yellow Belt com 27 horas de duração. Imagina só uma qualificação de Green Belt com 80 horas de duração. O Green Belt nada mais é do que 10 vezes mais de conhecimento do que esse White Belt. Se esse White Belt já foi espetacular, imagina só o Green Belt, né? Eu digo isso porque é muito interessante quando a gente passa a conhecer uma metodologia, uma filosofia nova, que a gente não apenas beba uma garrafinha pequenininha dessa aqui de água, né? Mas que a gente pega uma garrafa maior dessa aqui, ó, para tomar, ou então já toma um botijão de 20 litros, né? Então imagina só, o Green Belt é um botijão de 20 litros para que você tome e se sacie, né? Sacie a sua sede e possa matar a sede de tanta gente também que está clamando, dizendo, me ajuda, os meus processos estão indo de mal a pior, eu preciso de você para ajustar. Então é nesse espírito de alegria, de contentamento, de felicidade que eu inicio essa 4ª aula, inicio a aula final da qualificação de White Belt Lean Six Sigma para vocês que já são um grupo seleto de vencedores. Até porque chegar até o final dessa qualificação, investindo parte das noites de quarta-feira de vocês, que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, isso já faz com que vocês sejam realmente vencedores. Então, a partir de agora, a partir dessa última aula, e com certeza com uma decisão positiva para continuar, né, conhecendo mais sobre essa filosofia, metodologia, vocês vão conseguir alcançar patamares de sucesso, assim, exorbitantes, tá? Vou fechar só mais um ponto aqui, com o que uma das alunas que a gente acompanha ministrando cursos presenciais aqui em Pernambuco, né? A gente já ministrou mais de quase 15 turmas, contando com todas as turmas que tivemos de Green Belt, e tivemos aí centenas de pessoas qualificadas, e o que a maioria nos dizem é o seguinte: olha, Israel, ainda bem que eu não fiquei só no básico, ainda bem que eu adentrei ainda mais a esse conhecimento, porque, pessoal, o que eu já vi
de gente sendo contratada até no meio da crise por causa do conhecimento em Lean Six Sigma não está escrito. Realmente muita gente, tá? Muita gente boa sendo contratada através desses conhecimentos, tá? Mas, pessoal, antes de a gente adentrar para essa última fase do anagrama DMAIC, que é a fase de controlar, a última fase, eu quero me apresentar para vocês, tá? Primeiro é que esse curso de Audit Belt, aula 4, ele também é certificado pelo The Council for Six Sigma Certification, e nós hoje falaremos de ferramentas estatísticas e aplicações práticas, um estudo de caso especial que eu separei para a gente comentar nessa noite, tá? Eu me chamo Israel Gonçalves, eu sou engenheiro químico de formação, me formei na PUC de Pernambuco, que é na Pontifícia Universidade Católica de Pernambuco, que a gente chama aqui de Unicap, tá? Desenvolvi o meu curso de engenharia química aqui e pude conhecer muitos conceitos, mas eu percebi nesse curso de engenharia que existia um gap muito grande entre o que os professores e as disciplinas, né, ensinavam para os alunos e o que o mercado demandava. Eu tive a oportunidade de estagiar numa multinacional, viajei por essa multinacional para vários estados do Brasil para implementar sistemas de gestão integrado nesses lugares e também algumas ferramentas de gestão. E eu pude perceber, gente, o quanto há uma lacuna, um distanciamento entre o que as empresas desejam e as universidades proporcionam para os alunos. E o Lean Six Sigma, para a minha vida, surgiu como uma ponte para o sucesso. Através do conhecimento de Lean Six Sigma, eu pude me desenvolver extremamente, tá? Não apenas nas empresas por onde eu passei, como também nesse estágio, depois em consultoria que eu prestei para essa mesma multinacional. Então, o Lean Six Sigma fez todo o diferencial na minha vida, tá? Então, depois que eu terminei meu curso de engenharia química, eu fiz o meu curso de mestrado, também pela Universidade Católica, na área de desenvolvimento e otimização de processos, com foco em meio ambiente, tá? Então, tudo que está relacionado à pesquisa e desenvolvimento dentro da academia, eu trabalhei com foco principalmente em ferramentas estatísticas, dentre elas, a minha paixão de vida, né? Que é o DOE, que com certeza vocês vão conhecer, é algo espetacular e que muda, que otimiza os processos e a gente, através dessa ferramenta, consegue alcançar resultados assim indescritíveis para qualquer que seja a organização. Então, depois disso, gente, eu comecei a vislumbrar oportunidades, iniciei meu doutorado na área de biotecnologia industrial e o meu foco na biotecnologia industrial é continuar implementando técnicas de análise estatística, tá? Que, por incrível que pareça, são as mesmas técnicas que o Lean Six Sigma promove no seu ensino, tá? E também a análise computacional, análise de dados, análise computacional para o desenvolvimento de tecnologias, tá? Concluí o meu Master Black Belt com o investimento da Expertise Consultoria. O professor investiu nesse curso de Master Black Belt, com a formação internacional, tá? Pelo Instituto Internacional de Lean Six Sigma. Desenvolvi como um grande diferencial a qualificação em Improving Manufacturing Process pela Minitab, ou seja, melhoria ou implementação, tá, de processos de manufatura. Então, foram 4 certificados internacionais direcionados pela própria Minitab, que é o maior software de estatística do mundo. E dentro do Lean Six Sigma, ele é o mais utilizado, tanto aqui quanto fora do país também. Tive essa grande oportunidade de conhecer profissionais incríveis nessa qualificação e compreender todas as técnicas estatísticas que são usadas dentro do Lean Six Sigma, inclusive, até abrindo um parêntese aqui, dizer a vocês que o nosso curso de Green Belt, ele não tem apenas as ferramentas estatísticas normais, que a maioria das empresas do Brasil ensinam, tá? Mas eu trago muita novidade, muita inovação, ferramentas que você consegue desenvolver
Voltou aqui, né? Voltou, professor? Está conseguindo ouvir? Voltou. Beleza, tudo bem. É só para informar vocês que eu estou aqui na internet cabeada, tá? Então, se ouvir algum problema aí, pode ser algum problema externo, porque aqui está tudo perfeito para a gente ter uma aula incrível, tá? Sem nenhum tipo de dificuldade. Então, pessoal, para concluir, dentro do Lean Six Sigma, nós estudamos algumas ferramentas, tá? Que vocês vão aprender dentro do Yellow Belt ou do Green Belt, quando vocês continuarem estudando conosco, tá? Que são ferramentas, vou dizer aqui alguns nomes para vocês. FEMEA, controle estatístico de processos, que a gente vai estudar hoje, a análise de sistemas de medição e tantas outras ferramentas que são homologadas, ou seja, a legalização delas, os principais índices, são controlados por uma instituição internacional chamada AIAG, que é a Associação Internacional de Grupos Automotivos, tá? E nessa associação eu estou concluindo os meus cursos de MSA e controle estatístico de processos também. Além das demais qualificações que a gente viaja em alguns lugares do Brasil, algumas universidades do Brasil, com o objetivo de também se qualificar para que a gente possa oferecer para você que está me vendo, que está me ouvindo, o melhor curso, ou melhor, né? A melhor experiência de Lean Six Sigma da sua vida, sem sombra de dúvidas, tá? Então, eu desenvolvi minha carreira em empresas de atacado e de varejo, de pequeno e médio porte, e a minha experiência específica se dá com gestão de produtividade. Então, eu participei de inúmeros projetos de melhoria e otimização de processos, com focos na maximização de resultados e otimização dos processos em si. Então, eu me sinto extremamente preparado para estar junto com você, pegar na sua mão, tá? Não apenas nesse curso de White Belt, mas nos próximos cursos que você também vai fazer, tá? E a gente, com certeza, alcançar, né, patamares de sucesso aí mais elevados, tá? Pessoal, eu quero começar a aula de hoje fazendo uma pergunta para vocês, tá? E eu gostaria muito que vocês participassem e pudessem até descrever um pouquinho o que é que você acha do que está aí, tá? Você pode digitar pelo chat, pode sim, mas eu gostaria de ouvir a sua bela voz, para que eu possa te conhecer um pouquinho mais de perto também, tá? Primeira pergunta que eu quero fazer para você, e quero que você me responda sem medo de errar. 1% de defeitos é muito ou pouco? Pergunta. O tempo está contando 10 segundos para você pensar e responder. Depende do volume, né? Depende do volume. Muito. Depende da área de atuação, o Fernando respondeu. Antes eu pensava que 1% era pouco, mas com a competitividade que há hoje no mercado, 1% pode ser muito. Pode ser muito, depende do negócio, depende do total. Muito boas respostas do volume, uma peça volte-lote, muito perfeito, pessoal. Vocês estão no caminho certo. Olha só, 1% dentro da manufatura é aceitável, tá? 1% é aceitável? Sim ou não? Será que é? Será que não é? O Lean Six Sigma aceita 1% de defeitos? A gente já sabe que não, né? Porque dentro do Lean Six Sigma, a cada 1 milhão de oportunidades, que podem ser peças produzidas, projetos concluídos, nós temos aí 3,4, 3,6 defeitos, né? Então, 1% de defeitos é muito ou pouco? É aceitável ou não é aceitável, tá? Da manufatura, será que 1% de defeitos é aceitável? A pergunta eu faço para vocês também. Agora, olha essa outra figura que apareceu na tela aí para você observar também. 1% de defeitos na aviação, na indústria de aviação, é aceitável? Será? Será que a cada 100 voos que são desenvolvidos, né, 100 voos que saem de um local para outro, é aceitável que pelo menos uma aeronave caia por causa de um defeito? É claro que não, né, pessoal? Então, é muito interessante pensar que o principal objetivo que nós temos dentro do Lean Six Sigma é trabalhar, sim, com melhoria de produtividade, melhoria de rentabilidade, diminuição dos custos, mas principalmente a diminuição e o controle de tudo aquilo que gera variação,
E a variação, por sua vez, pode ocasionar defeitos que podem ser, inclusive, extremamente severos, tá? Então, qual é o principal desafio que nós temos nessa última fase do DMAIC? O principal desafio, gente, é manter o controle do processo. Entenda que você no anagrama já passou pela fase de medir, pela fase de definir, de medir, de analisar, de implementar as melhorias, e você chega numa fase crítica, que é a fase em que você precisa conduzir daqui para frente o desenvolvimento das suas atividades, mantendo a qualidade daquilo que você já conquistou. Então, esse é o principal desafio que você tem agora. E por que isso é tão complicado? Por que isso é tão difícil? Porque na cultura que nós vivemos, né, nessa cultura brasileira, abrasilizada, que a gente é tudo de boa, né? Não, libera aí, não, é tranquilo, não tem problema não, passa a mão por cima. Infelizmente, a nossa cultura é assim. A gente acaba não tendo disciplina, né? Vocês concordam comigo, pessoal? É tão difícil manter a disciplina em tudo na vida, não é? Um exemplo básico aqui. Alguém começa um regime, né? Aí começa o regime e diz assim, não, agora eu vou até o fim. E cadê a disciplina chegar? Não, eu vou para a academia, paguei o ano todo da academia. E cadê a disciplina para que você continue persistente, desenvolvendo aquilo que você... Disciplina é fundamental, é isso mesmo, concordo plenamente contigo, tá? A disciplina, ela é fundamental, ok, pessoal? Então, dentro da cultura oriental, que é o berço em si, né, da cultura Lean, do sistema Toyota de produção, a gente sabe que eles são muito mais disciplinados do que a gente, tá? Então, o principal desafio é ter disciplina para que os resultados que foram conquistados sejam mantidos, as melhorias que foram desenvolvidas continuem funcionando perfeitamente, para que a gente consiga também controlar as variáveis de entrada e as variáveis de saída, que são chamadas de variáveis de resposta, de maneira prática e de maneira precisa, e também desenvolver técnicas e ferramentas estatísticas que garantam o controle da qualidade. Vocês concordam comigo, gente, que garantir o controle da qualidade é crucial para que a gente tenha competitividade, é crucial para que a gente consiga manter os resultados que a gente conseguiu até agora no desenvolvimento do nosso projeto de melhoria? Então, esse é o grande desafio, é o principal desafio, é ter a disciplina, tá? E se para a disciplina a gente depender, né, apenas das pessoas que desenvolvem o processo, a gente sabe, né, que uma vez ou outra, por algum ou qualquer que seja o motivo, aquilo que foi desenvolvido vai por água abaixo, não vai continuar com a mesma qualidade que foi proposto, né? Então, a melhor maneira de a gente garantir o controle da qualidade é através da utilização de ferramentas estatísticas, de ferramentas de gestão computacional, de ferramentas de acompanhamento, que podem ser ferramentas digitais de acompanhamento, para que a gente tenha um controle visual extremamente preciso. E abrindo só um parênteses aqui, controle visual é algo que você aprende detalhadamente a desenvolver dentro do curso de Greenbelt, tá bom, pessoal? Então, gente, é muito importante, dentro dessa última fase, que você garanta, que você consiga cumprir esse desafio, que é disciplinar-se, para que você consiga garantir o controle da qualidade. Existem dois estudiosos que eu particularmente admiro muito, tá? Dentre eles, o principal é Montgomery, que hoje é o principal estatístico que trabalha com essa área de desenvolvimento de ferramentas para o Lean Six Sigma, tá? Ele escreveu certa vez dizendo que a qualidade pode ser definida como sendo inversamente proporcional à variabilidade. Ou seja, quanto maior a variabilidade, isso é bom ou é ruim, pessoal? Quanto maior a variabilidade, você já aprendeu que é péssimo, não é? Porque quanto maior a variabilidade, menor é o teu controle sobre o processo que você está desenvolvendo. Ou seja, quanto maior a variabilidade, menor a qualidade. E o que a gente quer? A gente quer manter a qualidade num controle total. A gente quer elevar a qualidade daquele processo que foi desenvolvido até o ponto atual. E elevar a qualidade significa necessariamente diminuir
a variabilidade. Então, dessa forma, sendo assim, é necessário propor alguma ferramenta de controle da variabilidade. E qual é a principal ferramenta de controle da variabilidade para que a gente garanta a qualidade do processo que foi desenvolvida até agora? Chama-se controle estatístico de processo. Tudo bem, pessoal? Conhecido também como CEP, no inglês SPC, não é? Interessante que tanto no inglês SPC remonta aqui a coisa ruim, não é? E o CEP também, como o professor falou na aula passada, não é código de endereço postal, não é? É controle estatístico de processo. E por quê? Por que é importante? Como é que o controle estatístico de processo se comporta junto à garantia da qualidade? Ele gera uma redução sistemática da variabilidade nas características que temos interesse, ele contribui para melhorar a performance do processo, proporciona uma linguagem, um idioma que é comum a todos, porque através das cartas de controle, que são o principal benefício de utilizar o controle estatístico de processo, através das cartas de controle, a gente consegue visualmente colocar as informações e, independente de qual seja a cultura, independente de qual seja o nível de graduação, independente de qual seja até o idioma, a gente consegue observar aquele indicador de processo visualmente, e isso faz com que haja uma linguagem comum a todos que participam, e isso facilita muito o processo, tá? Como também identifica as diferenças entre as causas comuns e as causas especiais de variação. Isso é extremamente interessante, tá? Causas comuns e especiais de variação. O CEP, como eu falei, controle estatístico de processos, não é uma técnica, um algoritmo, um procedimento específico, é uma filosofia de otimização que relaciona os dados que você vai coletar do seu processo, a sua variável de resposta que está sendo estudada, e você vai conseguir acompanhar aquela variável de resposta através do tempo, tá? Então, o CEP é um componente-chave para a qualidade do produto e a qualidade do processo. Então, Israel, já que eu sei agora que eu preciso utilizar o controle estatístico de processo com as cartas de controle, quais são os principais objetivos de utilizar esse CEP? Eu vou falar aqui rapidamente de alguns para vocês. O primeiro, possibilitar um controle eficaz da qualidade. Um controle em tempo real. E isso vai fazer com que aumente-se o comprometimento do operador com a qualidade e também o comprometimento da gerência em acompanhar aquele índice que você está controlando, tá? Esse índice que você está controlando, normalmente, é a variável de resposta que você está interessado. Só para não ficar confuso aqui na mente de ninguém, a variável de resposta é a variável de interesse, é o fenômeno que você está estudando. Portanto, tá? Se você está desenvolvendo, né, produzindo essas garrafinhas aqui, envasando essas garrafinhas de água, é muito interessante que você consiga acompanhar o volume exato, o volume real de água que entra dentro dessa garrafa. Então, o volume de água que entra aqui através da vazão, das máquinas que adicionam esse volume aqui, é uma variável de interesse, concordam comigo, que a gente chama de variável de controle ou variável de resposta, aquilo que você está interessado em controlar. E por que é importante, Zé, controlar essa variável de resposta aqui? Porque essa garrafinha está dizendo para o consumidor que o consumidor está comprando 330 ml de água. Se o consumidor estiver comprando essa garrafa e em vez de ter 330, tiver apenas 290, ele está sendo lesado. Concordam comigo, gente? E ele ser lesado é algo terrível, porque o Código de Defesa do Consumidor vai direcionar, vai reger, vai dizer que se eu, como empresa, estou produzindo garrafas com menos volume do que eu estou vendendo, eu estou enganando e eu posso sofrer sanções, multas, fechamentos, inviabilização desse produto que está sendo produzido pela minha indústria, tá? Como também, se em vez
de 330 ml, eu estiver adicionando mais e colocando 340 ml, isso é péssimo para a empresa, é péssimo para o processo, porque eu estou gastando mais. Portanto, gente, há um desafio de eu controlar essa variabilidade. Portanto, quando eu utilizo as cartas de controle e o controle estatístico de processo, eu estou possibilitando um controle eficaz da qualidade. O meu operador sabe que está sendo acompanhado, portanto, ele vai presetar ou desenvolver, né, o processo de uma maneira tão controlada, com tanta atenção o quanto possível, porque ele sabe que tem alguém da gerência acompanhando aquele índice, aquele fenômeno, aquela variável de resposta que está sendo estudada, tá bem? Um segundo motivo aqui, o objetivo, é o monitoramento das características de interesse. Por que é importante monitorar essas características de interesse? Porque você deve assegurar que elas irão se manter dentro de limites pré-estabelecidos, tá? E que limites seriam esses? Seriam os limites inferior de especificação e o limite superior de especificação. O limite inferior de especificação aqui poderia ser determinado pelo Código de Defesa do Consumidor ou poderia ser determinado por algum órgão de auditoria do governo, externo ou interno, ou algum órgão de auditoria terceirizado, que vai determinar que você não pode produzir abaixo de um limite inferior de especificação, e às vezes o próprio processo, a própria engenharia de processo vai determinar que você não pode produzir itens acima de um limite superior de especificação. Portanto, aqui a gente já entende que, utilizando cartas de controle, a gente consegue manter aquela variável de resposta que desde o início a gente veio estudando no anagrama DMAIC dentro daqueles controles pré-estabelecidos, tá? Controle superior e controle de limite inferior também. Como também detectar defeitos o mais cedo possível. Ou seja, detectar defeitos que a gente sabe que, se continuarem atuando sobre o processo, vão fazer com que o processo que estava dentro de controle estatístico saia de controle estatístico. Ou seja, a gente consegue identificar quais são as principais causas comuns de variação e as causas especiais de variação. Então, entendam, pessoal, que é muito importante, muito interessante a gente trabalhar com o controle estatístico de processos, que é uma técnica aplicada para melhorar processos ao longo do tempo. E é um sistema de controle por amostragem feito ao longo do processo com o objetivo de constatar a presença de causas especiais de variação, que já você vai entender o que são essas causas comuns e o que são essas causas especiais de variação também, tá? Israel, até agora você já deu muito conteúdo, você já falou vários conceitos para mim, aí eu estou conseguindo entender aí, bacana, porque quem não está conseguindo entender, pode colocar, se tiver dúvida, coloca aí no chat, o professor José Luiz, ele tem toda a autoridade para me interromper quando ele quiser, inclusive para adicionar, melhorar um conceito, falar algo que ele julga pertinente para melhorar a compreensão, como também falar as dúvidas de vocês para que a gente não perca o fio da meada, né? Mas uma coisa muito importante aqui, pessoal, é que todos esses conceitos... Estou no chat aqui dando suporte. Quem tiver alguma pergunta, pode escrever lá, que hoje eu estou no suporte, beleza? Perfeito, professor. Dúvida pelo chat ou interrompa a aula para acrescentar. Mas Israel é expert em estatística e vocês estão em boas mãos. Vamos em frente. Obrigado, professor. Eu tenho aprendido com o senhor, né? A convivência com gente boa. A minha mãe dizia que a gente... Minha mãe, né? Eu aprendi uma coisa especial. Fica aqui abrindo parênteses, né, pessoal? Nós somos a média das 5 pessoas mais próximas a nós. Isso é interessante, né? Então, a estatística na minha vida começou desde berço. Porque eu sempre soube que eu sou a média das 5 pessoas mais próximas a mim, né, pessoal? Por isso que é interessante você escolher as 5 pessoas que estão mais perto de você no dedo, né? Escolher no dedo mesmo, porque você vai ser a média dessas pessoas. Eu ficava encucado o que é média. Aí eu entendi que a média é o equilíbrio de uma amostra, né? Então, a gente vai chegar lá, tá bom, pessoal? Isso aqui anima a gente, é bacana. Mas eu não quero que vocês sintam medo.
que vocês ficam, meu Deus, é tanto conteúdo. Não sintam medo não, tá? Se eu tivesse mais tempo, e eu tenho mais tempo no curso de Yellow Belt, no curso de Green Belt, a gente vai ter mais tempo, 80 horas, né, no Green Belt, para você entender mais, aí você vai comendo devagarinho, né? Comendo devagarinho, porque quando a gente come devagarinho, aí processa melhor, né, a comida no estômago. E aqui no White Belt a gente tem que comer um pouquinho mais rápido, né? Mas não sinta medo do conhecimento, né, de todo esse conteúdo que você está entendendo agora. Por quê? Porque, gente, o Minitab, que a gente vai comentar já com você, o Minitab, ele já faz isso aqui tudo automaticamente, tá? Então eu estou ensinando para você o conceito, a base. Porque quando você chegar para alguém e dizer assim, eu sou White Belt com certificado internacional, e as pessoas perguntarem para você, olha, me diz aí, por que é importante usar o controle estatístico de processos na fase de controlar? Você não fica tateando, né? Não sei, porque... Não, isso aí de jeito nenhum, né, pessoal? Vocês têm que ter consciência do porquê de que as coisas são utilizadas. Não por que a gente usa controle estatístico de processo, né? Porque tem tudo a ver com qualidade, com o controle da qualidade, com a garantia e manutenção do projeto de melhoria que foi desenvolvido até então. Inclusive, essas causas especiais de variação que nós vamos começar a estudar muito em breve, tá, pessoal? O próprio Minitab já faz um estudo estatístico automático. Olha que coisa bacana, né? E aí você vai aprender também um pouquinho do que é o Minitab. Eu vou abrir o Minitab aqui, o único curso de White Belt do Brasil que abre o Minitab para os alunos, tá? Israel. Passagem gratuita. Fique à vontade, professor. Israel. Pois não, professor? Só um minuto. A gente está transmitindo pelo Google Meet, certo? Você tem a opção, você usuário, de fechar seu som, e o microfone está fechado, tem um xizinho, e fechar sua câmera. Mesmo que você feche a sua câmera, você assiste a aula. O que é que acontece? A imagem pesa mais do que o som e tem um monte de gente com a câmera aberta. Aí, às vezes, a pessoa esquece que a câmera está aberta sem camisa, está no quarto, entendeu? Não é muito salutar para a sala de aula, a gente está vendo as pessoas sem camisa em casa. E está gravando, né, professor? E está gravando, entendeu? Você pode desligar sua câmera, só é clicar na imagem da câmera que você tem na sua figura. Para você assistir, você não precisa estar com sua câmera ligada. Tranquilo, gente? Aí eu peço por favor, porque também isso carrega a banda. Eu tenho 200 MB de banda. É banda larga pra caramba, mas está carregando a banda. Beleza? Então, só é clicar na câmera. Você vai assistir a aula do mesmo jeito. E a gente também não precisa ver as pessoas em casa à vontade. Tranquilo? Obrigado. Obrigado, professor. Fica o conselho aí, né, para o pessoal. Gente, então, eu já falei para vocês que o Minitab vai ajudar vocês muito nisso, tá? Não tem dificuldade. Não tem Minitab. O Minitab tem uma versão trial de teste gratuita, 30 dias para você utilizar. Mas a gente pode fazer um controle estatístico de processo também, algumas cartas de controle pelo Excel, tá? Vou abrir o Excel aqui também, brincar um pouquinho com você. Você vai entender como fazer, tá? Mas para finalizar essa parte mais básica, o CEP oferece uma radiografia. E o que é uma radiografia do processo? É entender o processo internamente, tá? Entender de onde ele vem, por que ele está variando, o controle das variáveis de entrada, das variáveis de resposta. Eu falei já de variável de resposta, que é o fenômeno, mas as variáveis de entrada, gente, são aquelas variáveis que vão gerar mudança no fenômeno, na variável de resposta, tá? Qual seria uma variável de entrada para a gente invasar a água nessa garrafinha aqui, hein? Vocês concordam comigo que a vazão, que a velocidade pelo tempo, não é? Vai fazer com que eu encha essa garrafa mais do que eu devo, ou eu encha menos do que seria necessário? A vazão é uma variável de entrada muito importante para aqui. Concordam, pessoal, tá? Além da vazão, eu poderia falar da velocidade da Rael, cortou teu som. O senhor se mutou. Rael. Voltou agora? Voltou, porque tinha clicado no microfone. Foi alguma mágica, eu nem mexi no mouse aqui. Deve ser alguma coisa da banda. São os bugs, tá? Eu jogo videogame. São essas fontes de variação, né? Fontes especiais de variação, que geram isso aqui.
Ô, pessoal, então entendam só. Eu falei de variáveis de... Eu falei da radiografia, vocês entenderam a radiografia, não? Ouviram a radiografia? Estava o microfone fechado. Então tudo bem. Olha, Leandro, você pode fechar sua câmera, Leandro? Você pode assistir, pode fechar tua câmera. Só é clicar aí na câmera, no vermelho. Você continua assistindo do mesmo jeito. Porque a banda... obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Porque a Perfeito. banda está carregada. Eu acho que é isso, professor, a banda está carregando. Então, gente, olha só. O CEP oferece uma radiografia. Também. Ótimo. E a radiografia é analisar por dentro. Então, utilizando casos de controle, a gente entende como se comportam as variáveis de entrada e como se comportam as variáveis de saída. Tudo bem, pessoal? O que seria uma variável de entrada no caso dessa garrafinha aqui? Concordam comigo, gente, que a vazão, que seria a velocidade pelo tempo do enchimento dessa garrafa, impacta no volume final dela? É claro que sim, né? Por quê? Porque se eu tenho aqui uma vazão muito grande, eu vou encher isso aqui num tempo muito rápido, né? Se eu tenho uma vazão baixa, eu posso não encher tanto quanto eu deveria. Então, uma variável de entrada, que a gente chama, seria a vazão, tá? Uma outra, a velocidade dessa garrafinha aqui na esteira, pode ser também uma variável de entrada, porque se eu tenho uma velocidade muito elevada, pode acontecer que esse bico de vazão, ele acabe jogando água para fora e não encha como deveria, ou a falta de sincronismo, né, entre o posto onde essa garrafa vai do molde e o enchimento dela. Entenderam, pessoal? Eu tenho variáveis de entrada. Eu quero garantir que as minhas variáveis de entrada estão controladas a ponto de eu ter uma variável de resposta, que seria o volume, né, dessa garrafa aqui, controlada também, ok? Então eu faço essa radiografia. E nesse ambiente competitivo, nada melhor do que você utilizar um método como este, que é tão importante, tá? Existem pelo menos 7 ferramentas dentro do controle estatístico de processo que a gente estuda no Yellow e no Greenbelt, tá? São, histogramas, folhas de controle, gráficos. Travou a internet de Israel. Olá, pessoal, tudo bem? Ficaram com saudade, não foi? Houve uma variabilidade aqui, mas já foi corrigida. Uma tela inteira. Você está em casa ou na expertise, Israel? Eu estou na amada expertise, professor. Já vim para cá para evitar qualquer tipo de variação externa, né? Mas, tá voltando aqui, pessoal, a apresentação. Um minutinho. Não causa dificuldade, não. Gente, olhem só. Então, como eu estava falando aqui para vocês, né? Falando para vocês que nós utilizamos pelo menos 7 ferramentas dentro do controle estatístico de processos. Essas ferramentas são muito melhor abordadas, tá? Dentro do curso de Greenbelt e algumas dentro do Yellow Belt também, tudo bem? Mas, pessoal, olhem só. Dentro dessas que são histograma, folhas de controle, gráficos de Pareto, diagramas de causa e efeito, concentração de defeito, que é muito interessante, diagrama de dispersão e gráfico de controle. O único que eu vou abordar um pouco aqui com vocês é o famoso gráfico de controle, ou também conhecida como carta de controle. Tudo bem, pessoal? Então, percebam que eu tenho 7 ferramentas dentro do controle estatístico de processos, ok? Pessoal, então, o CEP visa maximizar lucros através de melhoria na qualidade, aumento da produtividade, redução de perdas, redução de emissões e muitas outras atividades, como a gente já comentou, tá? Ele mede a performance do processo
usa a estatística para validar. Nada melhor do que você dizer alguma coisa tendo mérito, tendo validade. Né? Quando a gente fala algo do nosso conhecimento, né, do nosso achismo, não, a partir de agora não tem mais achismo. Vocês são profissionais Lean Six Sigma. Né? A partir de agora, as verdades de vocês são baseadas em fatos, né? E o fato matemático e estatístico é o melhor, porque por si só ele já garante aquela informação, tá? O controle estatístico de processo envolve coleta, organização, interpretação dos dados, e o principal objetivo é promover ou prover informações estatísticas quando há presença de causas de variação, tá? E essas causas de variação famosíssimas, temos pelo menos 2 tipos de causas de variação. A gente tem as causas comuns de variação e a gente tem as causas especiais de variação. Para você, é melhor que responda, se você puder, essa, tá? Que aí, quando a gente responde, acerta ou erra, a gente aprende. A gente tem que aprender com os nossos erros e também com os nossos acertos, né? Então, responda. Nem que você não fale verbalmente, nem digite no chat, tá? Mas responda verbalmente aí na sua casa, tá? Para a sua esposa escutar, quem for escutar também. Olha só, é melhor ter causas comuns de variação ou causas especiais de variação? O que é que vocês acham, pessoal? É melhor causas comuns ou causas especiais de variação? É melhor comuns, Rebeca falou. O que é que vocês acham? É melhor causa comum ou causa especial, né? A causa especial não é melhor não, gente, porque ela é especial, não é? Coisa especial não é melhor... Gente, o especial, olha para mim aqui, olha para mim no meu rosto aqui, olha agora. O especial é sempre bom. A gente receber um presente especial é bom, né? É, sendo que a gente está falando de variação, gente. Né? E variação, a gente ter algo especial em variação é horrível, ok, pessoal? Então, a partir de agora, entendam isso. Receber presentes, coisas especiais, é sempre bom. Mas a gente está falando aqui de variação. Então, a gente não quer nada de especial em variação, não. Porque a variação por si só é ruim. Ela é péssima, ok? Então, o que eu quero com a variação? Diminuir ao máximo. Ô, professor Zé, é possível zerar a variação? Não. Não é possível zerar a variação. Porque mesmo que você tenha, escuta só, uma variância explicada, que é o coeficiente de determinação, conhecido mais comumente como R ao quadrado, não é? Elevadíssimo, 99,99999%, mesmo assim, você tem variação. É impossível fugir da variação. Gente, mesmo se você conhecesse, olha só aqui para mim agora, toda a população, mesmo assim você teria variação, por causa do erro padrão, tá? Israel, é muita coisa, assim, no Green Belt, no Yellow Belt, você vai entender melhor tudo que eu estou fazendo, vai dar um mergulho bem bacana para você se molhar todinho de estatística, tá? Você ficar todinho molhado por dentro e por fora, e você ser um profissional de dados, analisando, sabendo resolver, tomar decisões mais precisas e mais coerentes. Então, respondendo a pergunta que eu fiz inicialmente, Israel, é melhor ter causas comuns ou especiais de variação? Comuns. É melhor comuns, porque eu estou falando de variação. Perfeito, pessoal? Olha só. Então, já dizia Deming, tá? Que 85% de toda a nossa variação processual advém de causas comuns. E que 15% de toda a variação do processo advém de causas especiais de variação, tá? Então, olha aqui para mim, para a gente entender um pouquinho a diferença entre causas comuns e causas especiais, tá? Israel, primeiro, o que é a variação? A variação é a mudança que existe naturalmente na variável de resposta. Imagine essa garrafinha novamente aqui. Você sabe que se você usa o mesmo bico de enchimento, a mesma vazão, a mesma velocidade da esteira, ou seja, todos os parâmetros que você pode controlar no seu processo, eles estão constantes, eles não mudam. Mesmo assim, você vai pegar uma garrafinha dessa e você vai ver que em vez de 330 ml, deu 332.
Você vai pegar a garrafinha do mesmo lote, sujeita às mesmas fontes de variação conhecidas que você está controlando, não é bem direitinho ali. E a outra garrafinha, em vez de 332, vai ter 328. E a outra, 326. E a outra, 330. E a outra, 342. Pois é, como assim? Eu tenho os mesmos variáveis de entrada atuando sobre o meu processo e eu estou tendo variações no meu volume, sim. Causas comuns de variação estão atuando sobre o seu processo, tá? E o interessante é que 85% de toda a variação é gerado por essas causas comuns. Isso é ruim? Não, isso é bom. Por quê? Se você conhece quais são essas causas, você pode controlá-las mais facilmente. E controlando as causas, você garante a disciplina, o rigor daquela variável de resposta sendo controlada como você estabeleceu, tá, pessoal? Então, essas causas comuns, elas agem como como um sistema de causas aleatórias. Normalmente, elas estão relacionadas com as fontes de variação comuns do processo, tá? Como a velocidade do processo, a temperatura do processo, o desenvolvimento do operador, o desenvolvimento padrão, né, de procedimentos operacionais padrão do operador, dos equipamentos, as variações de temperatura, de pH, as variações relacionadas a coisas comuns que estão ali no processo, algumas que você já controla, né? Como nesse caso aqui a vazão, a velocidade da esteira, o bico de enchimento, tá? São coisas comuns que você já conhece e que você já controla ali. Então, essas causas comuns de variação, elas geram determinado impacto sobre o processo, que é o impacto de variar o processo de uma maneira pequena, tá? Porque essas causas comuns de variação variam de maneira pequena o processo. Contudo, existem causas especiais de variação. E essas causas especiais são o assombro de qualquer que seja a indústria, tá? O professor Zé Luiz, ele tem aí, ó, eu sei que a mente dele está fervilhando de casos, de exemplos, né, em que ele já desenvolveu aí mais de 9 segmentos industriais diferentes, e ele sabe o que eu estou dizendo, né? Gente, causa especial de variação é o assombro de qualquer indústria. Por quê? Porque ela muda o comportamento do processo. Ela faz com que o processo que estava em determinado controle estatístico saia completamente de controle. Vocês já entenderam que existe uma distribuição de probabilidades chamada normal, que o professor Zé Luiz falou em aulas anteriores, né? E essa distribuição normal, ela é garantida, ela continua acontecendo se apenas causas comuns de variação atuem sobre o processo. Contudo, se uma causa especial de variação surgir naquele processo, o que tinha uma distribuição de probabilidade normal, que nem daqui, ó, acompanha aqui do meu ombro, subindo na minha cabeça e descendo no meu ombro, né? Essa distribuição de probabilidade, ela faz assim, ó, pessoal, muda completamente a distribuição de probabilidade do processo. E aqui eu tenho uma distribuição, olha, assimétrica de cauda longa, que vocês vão aprender no Yellow Belt e no Green Belt também, tá? Então, uma causa especial de variação muda tudo. Israel, o que é uma causa especial de variação? Olha só, se houver alguma diferença na matéria-prima, tá? Uma diferença de concentração, algum erro, um problema advindo da matéria-prima, isso vai gerar uma confusão no controle do processo, tá? Se a ferramenta estiver desgastada, se houver uma queda de energia, que pode ser comum, tudo isso, gente, são coisas que a gente não espera. São coisas que não são comuns no nosso dia a dia. Olha, até a umidade, que varia durante o dia, a temperatura, que varia durante o dia, podem ser causas comuns de variação. Entram nesse meio de causas comuns de variação. Tá? E essas causas comuns, elas podem ser controladas ou não. A temperatura do dia em si, ela é controlada dentro do seu processo, em alguns casos necessita ser controlada, tanto temperatura como umidade. Por exemplo, se alguém está trabalhando numa indústria farmacêutica, você precisa garantir que haja uma umidade constante, umidade relativa do ar constante em alguns processos de fabricação, como também a temperatura. Então, você precisa garantir isso com ar-condicionado, com umidificador de ar,
dentro daquele contexto. Mas existem empresas em que essas causas comuns de variação estão atuando sobre o processo e você não tem nenhum interesse de estudá-las. Por quê? Você sabe que elas estão ali, que elas geram variação, mas aqui a variação que eles geram não gera um impacto tão grande sobre o processo. Então, não tem dificuldade nenhuma. Você precisa garantir que aquelas causas comuns de variação que geram grande impacto no processo estejam controladas, tá? Gente, às vezes surge um exemplo assim na minha cabeça meio loucão, né? Mas fica bem bacana para você entender. Imagina só que você está com sono, tá? A tua variável de resposta é: eu quero conseguir dormir 8 horas durante a noite, tá? Imagina só que você tem um cachorro dentro de casa e esse cachorro está latindo constantemente. Se o cachorro está latindo, você consegue dormir às 8 horas? Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim ou não? Responda para mim. Você consegue dormir às 8 horas com um cachorro latindo no seu pé? Você não consegue, não. Então, o que acontece? O cachorro é uma causa comum de variação. Por quê? Porque ele está ali. Você não pode colocar ele para fora de cara. É o seu pudãozinho, né? Que você alisa e ele convive com você ali. Então, aquela causa comum de variação, você sabe que ela impacta no seu sono. Então, você tem que controlar ela. E o que seria controlar a voz do cachorro? Eu não vou dizer para vocês botarem uma mordaça no bichinho, não é? Mas vocês têm que levar ele no pediatra para passar um tratamento, não é? No pediatra. Essa foi boa, não foi? É porque eu tenho 2 filhas e a gente foi no pediatra um dia desse, eu gravei de pediatra, né? Mas você pode levar ele num pet shop, não é? Para que ali o profissional responsável consiga dizer, ó, faça isso, dê um remedinho a ele, para ele dormir. Não é assim, pessoal? Ou seja, você vai conseguir controlar. É uma causa comum? É, porque ela está ali. E você deve controlar porque você sabe que ela impacta o teu sono, ok. Mas uma outra causa comum que também está ali é o seu gatinho, né? Eu tinha um gatinho chamado Minho quando eu era pequeno. E Minho era uma bênção. Por quê? Porque mesmo que Minho miasse, e olha que ele miava de madrugada, o miado de Minho, do meu gatinho, ele impacta as 8 horas do meu sono? Respondam, sim ou não? Eu consigo dormir, sim ou não, com Minho miando? Consigo dormir com Minho miando, sim ou não, pessoal? Respondam aí para mim. Eu consigo, sim. Então, é uma causa comum de variação que não faz sentido eu controlar obrigatoriamente, porque eu sei que ela não impacta a minha variável de resposta. Então, gente, eu estou abrindo a mente de vocês agora, porque dentro do Yellow Belt, dentro do Green Belt, a gente vai ver ferramentas analíticas, estatísticas, que vão colocar a resposta certa. Olha só, imagina que eu tenho agora o meu cachorro Scooby, o meu cachorro vira-lata que eu tenho lá, Shelly, Jumbo, que são 4 cachorros diferentes, e eu tenho Minho e eu tenho Miau, 2 gatinhos, tá? Desses 4 cachorros, 3 latindo me incomodam, mais um latindo não me incomoda. Um gatinho desse Minho miando não me incomoda, mas Miau miando me incomoda. Ou seja, eu tenho variáveis de entrada que estão gerando, né, essas causas comuns de variação que impactam o processo e as que não impactam. Eu tenho ferramentas estatísticas que vão me dizer se impacta ou não impacta e quem é que mais impacta também. Gente, é riquíssimo. É riquíssimo. Pode tomar uma aguinha aqui, senão eu perco a voz. Mas continuando aqui, gente, tá? A gente tem agora 60 minutinhos mágicos daqui para frente para a gente conversar, bater um papo, entender mais sobre esse mundo maravilhoso, tá, pessoal? Então, essas causas especiais de variação, elas são causas que são causas aleatórias, que estão fora do meu domínio, tá? Imagina só que você está vivendo na sua casa, nesse exemplo. Sim, professor? Como são 8 horas, eu vou postar a ata. Perfeito. Eu peço atenção a todos para registrar sua frequência. Porque ontem eu dei aula na turma 2, uma turma que iniciou ontem. E eu postei a ata mais de 10 vezes. E hoje, o meu maior trabalho foi mandar a ata para quem disse que não recebeu a ata. Eu fico sem entender. Porque a gente posta a ata e a pessoa diz que não viu a ata. Então, eu só peço uma atençãozinha aí para ver a ata, ok? Tranquilo. Pode continuar, Israel. Perfeito. Ótimo, professor. Obrigado. Ô, pessoal, então, essas causas especiais de variação
são as causas que você não espera. É até difícil você determinar essas causas especiais, tá? Mas quando você descobre uma causa especial, você tem que estabelecer um plano de contingência para aquela causa especial. Por exemplo, eu trabalhava no estágio de uma multinacional e lá a gente atendia clientes de aviação. Então, um dos controles mais precisos que a gente deveria ter era a pressão do combustível de aviação na linha de abastecimento. E a gente teria que controlar aquela pressão na linha de abastecimento, tá? Então, gente, qual causa especial de variação que a gente aprendeu na tora, atuou sobre o processo e impactou nos voos? E olha que a gente está falando de milhares ou milhões de reais se a gente não consegue abastecer bem uma aeronave, porque acaba impactando, né, a cadeia completa, né? Então, pessoal, imaginem só, que causa especial de variação seria essa que deveria ser controlada, ou que a gente teria que ter um plano de contingência para ela, na opinião de vocês? Se faltar energia, como já faltou, como faltava constantemente, a gente teria que ter um gerador. É ou não é, pessoal? Será que esse gerador funcionava como deveria? Será que ele tinha a melhor tecnologia possível? A gente está falando de bombas, assim, de potência elevadíssima, tá? Então, pessoal, sempre que a gente descobre a causa especial, determina plano de contingência para que a gente evite ou que ela aconteça, tá? Novamente, ou se acontecer, quais são as soluções que nós temos rápidas para que a gente consiga resolver isso o mais rápido possível, tá, gente? Então, imaginem só que a partir de agora, dentro do seu processo, 85% é causa comum e 15% é causa especial de variação. Desses 85% de causas comuns, tem aquelas que valem a pena controlar, que são as que impactam realmente o processo, e aquelas que não valem a pena controlar. Contudo, agora, na fase controlada do TMake, você já sabe quais são as causas comuns de variação que impactam o seu processo. Perfeito, pessoal? Você sabe que existem as causas comuns triviais e as causas comuns que não são triviais, tá? São causas reais que você precisa controlar. Ok, gente? Vamos continuar aqui. Então, imagina só, se apenas causas comuns de variação atuam sobre um processo, você tem um processo estável no tempo. Porque você não quer garantir que daqui para frente, ou seja, amanhã, semana que vem, próximo mês, daqui a 10, 15 anos, aquela variável de resposta que foi processada, melhorada, ela garanta a qualidade que você disse que ela teria no tempo. Então, você vai ter isso se você controlar bem as suas causas comuns de variação, tá? Porque se você só tem causas comuns de variação, o teu processo vai ser estável e constante no tempo, tá? Contudo, se houverem causas especiais de variação, a gente não comentou que a causa especial muda, né, a distribuição de probabilidade. Aqui está normal, mas poderia ser uma assimétrica, uma bimodal, qualquer uma outra, gente. Mas a gente não consegue garantir, com o passar do tempo, algo constante, algo estável. É por isso que a causa especial de variação ela é complicadíssima de existir. Perfeito, pessoal? Já que hoje, agora, você já entende como o controle estatístico de processo está relacionado com a garantia da qualidade e com a diminuição da variabilidade, e também você já entende como há o impacto das causas comuns e especiais de variação dentro do seu processo, eu quero te levar a pensar um pouco. Pensar em quê? Se você puder, ou pode ser agora, ou pode ser depois, você parar um pouco para pensar no seu processo. Israel, eu trabalho numa empresa, vamos dizer que você não esteja trabalhando em algum local agora. Você pode mesmo assim parar para pensar e dizer assim, olha, eu quero trabalhar em determinado local. Eu estou me preparando para trabalhar na indústria automobilística, por exemplo, tá? Então, lá dentro, quais seriam as causas comuns para esse determinado processo aqui? Quais seriam causas especiais para esse determinado processo aqui? Vamos pegar um exemplo bem basicão agora, tá? Você quer sair, ou precisa sair de casa às 6h30, porque você sabe que existe uma complicação para chegar no horário de trabalho às 9 horas, às 8, 9 horas da manhã, tá? Quais são as causas comuns de variação? Gente, comecem a colocar isso em prática, porque isso vai começar a se tornar comum. E quando você tem uma oportunidade real, você vai conseguir desenvolver, porque os insights
já vão estar dentro da mente, tá, gente? Tá? Como causa especial, o que poderia acontecer como causa especial de variação para que você perdesse aquele ônibus, para que você não chegasse no horário determinado no seu trabalho, tá? Então, isso é muito interessante, pare para pensar, é um exercício que eu proponho que você faça um pouco mais à frente, amanhã de manhã, quando for para levantar, para trabalhar, aí você vai levantar pensando no professor Israel, tá? Tô brincando, gente. Então, olha só, pessoal, controle estatístico de processo. Para que você garanta essa eficiência, você precisa utilizar cartas de controle. Então, para que você utilize essas cartas de controle, você precisa aprender como utilizar as cartas de controle, tá? Como é que eu construo uma carta de controle? Vou te ensinar aqui o passo a passo, tá? Olha só. Como elaborar uma carta de controle? Primeiro, determinar qual a ferramenta mais adequada para a coleta de dados, tá? Essa área de coleta de dados é muito interessante. Você já desenvolveu isso porque você já coletou os dados dentro da fase de definição e medição, tá? Definir a amostra que será analisada e coletar os dados necessários, ou seja, definir qual é a variável de resposta que você tem interesse em controlar. No caso da garrafinha aqui é o volume, né? Definir os limites do processo, os limites superior de controle, inferior de controle, tá? E por meio de uma análise histórica do processo através do cálculo de desvio padrão, determinar esses limites em si de controle do seu processo, tá? Pela verificação de padrões do que é esperado do processo, exemplo, um padrão exigido pela legislação ou imposto pela própria capacidade do processo, você consegue determinar esses limites, não os de controle, e sim os limites de especificação, tá? Só a diferença aqui entre os limites de controle e de especificação. Os limites de controle é a sua capacidade de controle do processo. Se você tem uma alta variabilidade, a sua capacidade de controlar é pequena. E por que a sua capacidade de controlar é pequena? Porque você está tendo uma alta variabilidade, tá? Os seus limites superior de controle e inferior de controle, eles estão muito distantes um do outro. Então, eu tenho uma variabilidade muito elevada aqui e a sua capacidade de controlar está sendo baixíssima. Israel, tem alguma maneira de eu saber se eu estou sendo capaz ou não de controlar a minha variabilidade dentro das especificações? Tem. Você vai aprender isso no curso de Greenbelt, que se chama Capabilidade de Processos, índice CP, CPK, PP, PPK e outros índices que nos informam se eu estou conseguindo, se eu tenho a capacidade de manter o meu processo sob o controle estatístico. Então, gente, o teu desejo é manter o controle dessas, da variabilidade do seu processo em si. Então, você vai controlar, você vai calcular, na realidade, através dos dados que você obtém do processo, né, no tempo que for passando, você vai coletando os seus dados, e você vai ter ali a formação do limite inferior de controle e do limite. Israel, cortou o som. Cortou o som. Beleza. Tá vendo, professor? É bug do próprio aplicativo. As minhas mãos estão aqui em cima, vocês estão vendo, né? Estão aqui em cima. Não, mas voltou. Parou onde, pessoal? Eu estava falando de quê, professor, quando cortou? Você estava dizendo que capabilidade, CP, CPK, PP e PPK perfeito. Vai ser visto no Greenbelt. Cortou o áudio. Deixa eu botar aqui para a apresentação. Pronto. Cortou novamente o áudio, mas aí voltou. Então, pessoal, capabilidade de processos é a maneira que você tem de garantir estatisticamente se a tua variação está dentro da especificação. Olha aqui para o meu rosto. Olha aqui para você entender bem direitinho os controles de processo, tá? Tanto os limites superior e inferior de controle, tá? Como também, gente, os limites de especificação, superior e inferior. Olha aqui para o professor Israel. O professor Israel, aqui em cima, tem cabelo. Concorda comigo? Aqui eu vou dizer que é uma especificação superior. A especificação superior, tá? Aqui embaixo eu tenho outro limite, que é o limite inferior de especificação. Então, o limite inferior de especificação está no meu queixo. O limite superior de especificação está aqui no alto da minha cabeça.
Isso aqui faz com que seja o meu rosto. Pessoal, eu vou deixar para falar dessa especificação no próximo slide, tá? Mas, em suma, vamos construir aqui a nossa carta de controle, tá? Então, eu informei para vocês que é necessário, primeiro, que você entenda qual é o processo que você quer controlar, como funciona a variação sobre ele. Aí você vai lá, vai coletando os dados do processo, que nesse caso aqui da garrafinha, ó, que eu acabei de encher, é o volume, né? Eu vou coletando os dados de volume no tempo, coleto agora de 20 horas e 15 minutos, de 20 e 16 eu vou lá, pego mais uma amostra com 10 garrafinhas, aí eu tiro a média, o desvio padrão, e com a média e o desvio padrão eu consigo calcular o meu limite inferior de controle e o meu limite superior de controle, tendo em vista que o limite inferior de controle é a média menos voltou agora, né? Então, o limite inferior de controle é a média menos 3 vezes o desvio padrão. O limite superior de controle é a média mais 3 vezes o desvio padrão, tá? Se você já tem a média e o desvio padrão do processo calculados, isso eu sei que você já tem, porque a gente já pegou, né, uma relação de volumes, então fica fácil a gente pegar o valor da média, somar com 3 vezes o desvio padrão, calcula o limite superior. Diminuindo de 3 vezes o desvio padrão, calcula o limite inferior e a gente sabe até onde está a variação do volume das garrafinhas. Tudo bem, pessoal? Então, nesse sentido, a gente pode desenhar os gráficos de linha referente a esses limites, que você vai entender já já, verificar onde estão as variações e definir onde estão as causas especiais e onde estão as causas comuns de variação. Aqui está um exemplo bem bacana para você entender, tá bem? Olha só, gente, aqui eu tenho valores individuais, tá? Tá no eixo da minha abscissa, tá? Então, aqui eu posso observar, no eixo Y, no eixo vertical, né? Eu tenho aí os valores individuais variando de 15 até 30, tá? Vamos dizer que esses valores aqui seja gramatura, peso em grama de algum composto que você está controlando, tá? Peso em grama de algum composto que você está controlando. E aqui você fez várias observações. Você consegue ter a média, o desvio padrão, e você sabe o comportamento aqui dessas observações, a gente sabe que está relacionado ao tempo, né? Olha, com 1 minuto, depois de 5 minutos, depois de 9 minutos, depois de 13 minutos, você continuou coletando dados para fazer a sua análise. E sempre na coleta você tirava a média e tirava o desvio padrão também. E aí você conseguiu observar como está o comportamento do processo. Se eu for falar da garrafinha de água para ficar mais fácil para você, que a gente já definiu isso aqui como um exemplo, né? Mais fácil. E eu estou controlando o volume aqui. Imagina que eu fui pegando os volumes, né? Com 1 minuto, com 5 minutos depois que a máquina foi ligada, com 9, com 13 minutos depois. E cada minuto que passava, eu pegava 10 garrafas da linha. E dessas 10 garrafas eu tirava a minha média e o meu desvio padrão. Então, tirando média e desvio padrão dessas garrafinhas aqui, eu vou ter esses pontinhos sendo formados. Ou seja, vai acontecer 1 minuto depois, a média estava aqui embaixo, ela diminuiu, ela aumentou, diminuiu. Aqui eu tenho garrafas com mais volume e aqui eu tenho garrafas com menos volume do que a média em si. Ficou claro, pessoal? Então, essa cartinha de controle aqui, que é facilmente calculada, a gente consegue utilizar para acompanhar como está o meu processo de enchimento das minhas garrafas, perfeito? E para que eu não saia das especificações do fornecedor, as especificações do cliente, ou as especificações de auditoria também, tá, pessoal? Então, o que é que eu quero garantir? Imaginem aqui que vocês estão observando esse gráfico aqui, tá bem? Tá? Esse gráfico está aqui. E imaginem que aqui eu tenho esse limite superior de controle, e aqui em cima, nessa linha verde, eu tenho o meu limite superior de especificação. Ou seja, alguém chegou e disse para mim o seguinte: olha, Israel, essa garrafinha aqui, que tem 275 ml, Israel, 275 ml, é aceitável que você tenha até no máximo nela 330 ml, que seria o meu limite superior de especificação, que estaria aqui em cima. E imagine também que o meu limite inferior de especificação, ele está aqui embaixo. Ou seja, tem alguém me dizendo assim, que pode ser a legislação, pode ser algum cliente, ele determine, olha,
eu não quero que você me entregue garrafinhas com valores menores a essa especificação inferior que está aqui embaixo. Então, olhando para essa carta de controle aqui, a gente sabe que ela está dentro dessas linhas verdes. Concordam, pessoal? Se ela está dentro das linhas verdes, está perfeito. Eu sei que eu estou conseguindo atender às especificações do cliente, de auditoria, do fornecedor em si. Perfeito, pessoal, tá? Eu vou dar continuidade aqui, que eu quero fazer um exercício com vocês bem bacana nesses minutos que vão restar para a gente, tá? Antes de a gente entrar nesse exercício propriamente dito, eu quero falar um pouquinho para vocês que as minhas causas especiais de variação são causas que geram, como vocês sabem, grande preocupação. Eu não quero que elas existam. E se elas existirem, eu quero saber quando elas vão acontecer. Ou seja, qual é a tendência da causa especial de variação surgir. A minha carta de controle, ou as cartas de controle no geral, elas me dão uma série de regras. E que tipos de regras são essas? São regras que podem ser observadas através das imagens, ou seja, dos pontinhos dessas imagens que estão aqui na tela e você está acompanhando. Então, quando existe uma tendência de uma causa especial de variação começar a surgir, a carta de controle já começa a te avisar. E existem pelo menos 9 formas diferentes das cartas de controle te avisarem, né, que existe alguma causa especial de variação que está vindo por aí. Ou seja, se você está controlando o seu processo e você percebe que uma dessas regrinhas, né, que desses componentes estão aparecendo, isso já deixa você, né, de olhos mais abertos, ou seja, tem algum problema. Às vezes, pessoal, a gente tem uma carta de controle que não ultrapassa esses limites. Está vendo aqui o meu limite superior, o meu limite inferior de controle? A gente tem cartas de controle que não ultrapassam esses limites aqui, não. Sempre que ultrapassar, o Minitab, ele coloca uma corzinha vermelha, tá vendo? Mas às vezes a gente tem cartas de controle que não ultrapassam esses limites e mesmo sem ultrapassar, ela já começa a informar para a gente que tem algum problema começando a surgir. É por isso que isso é espetacular. A gente tendo um bom controle através dessas cartas, a gente vai conseguir observar até a tendência de aparecimento de uma causa especial de variação, tá? E, Israel, que regras são essas? Eu vou apresentar algumas para vocês aqui, aí eu vou abrir o Minitab já e apresento outras no Minitab também, tá? Uma delas é a periodicidade. Olha só, a curva traçada apresenta repetidamente uma tendência para cima, tá? E para baixo, ou para baixo e para baixo, tá? Em intervalos de tempo de amplitudes similares, ou seja, em intervalos de tempo similares, está tendo uma tendência contínua de diminuição da média do volume da garrafa. Ou seja, a partir daqui de cima, eu comecei, aqui de baixo, daqui de cima, ó, primeiro eu percebi que a tendência, dentro dessa periodicidade aqui, era de aumento. Aí chegou num pico e ele começou a ter vários pontos diminuindo. Isso aqui é um indício de que o meu processo pode sair de controle estatístico, ou seja, pode estar atuando aqui alguma causa especial de variação. E quando eu vejo essa periodicidade acontecendo, eu já tenho que me alertar para poder gerar alguma ação, alguma atuação no processo para evitar que isso aqui que está diminuindo de maneira contínua vá diminuindo até sair aqui embaixo do controle, ou seja, infringir o limite inferior de controle do processo. Ok, pessoal? Uma outra régua é a regra de sequência, uma outra tendência, outra aproximação aqui, ó, dos meus limites de controle, tá? Existem inúmeras regras, gente. E, Israel, por que você não vai diretamente falar sobre todas essas regras aqui? Primeiro, o White Belt, que é o profissional que vai
atuar, você que vai estar atuando no processo, você vai ajudar o Greenbelt. Então, qual é a principal atribuição do White Belt? É de coletar os dados, é de calcular a média, o desvio padrão, passar a base de dados para o Greenbelt, e a responsabilidade de compreender e desenvolver e acompanhar o controle estatístico é sim do Greenbelt, tá? Contudo, gente, se você já tiver acesso ao Minitab, que eu vou te ensinar como você fazer um download gratuito dele, eu vou te ensinar o caminho para que lá no Minitab você consiga testar automaticamente todas essas regras. E se houver algum infringimento, o Minitab vai te informar, colocando os pontos que aqui estão na cor azul, colocá-los na cor vermelha, e você vai conseguir acompanhar, mesmo que essa não seja sua responsabilidade enquanto White Belt. Mas é importante você entender o que é que o Greenbelt vai fazer com os dados que você vai estar coletando. Tudo bem, pessoal? Então, dando continuidade aqui, gente. Aqui nesse exemplo, eu consigo observar, só de olhar para essa carta, que alguns problemas estão acontecendo. Ou seja, aqui em cima eu estou infringindo o limite superior de controle. Aqui embaixo eu estou muito próximo de infringir o limite inferior de controle. Aqui eu estou tendo uma série de pontos em que não está havendo variabilidade, tem algum problema acontecendo aqui. Vai acontecer em determinado momento de você se tornar tão expert no desenvolvimento dessas cartas de controle, que só de bater o olho numa carta de controle pura, você já saber que tem algum problema ali acontecendo, tá? Contudo, o Minitab faz esse trabalho para nós, tá, gente? Então, as cartas de controle em si, elas podem ser utilizadas e existem inúmeros tipos de cartas de controle diferentes, tá, gente? E a principal maneira de você escolher uma carta de controle, tendo em vista que existem inúmeras cartas de controle diferentes, é principalmente observar o subgrupo. Só introduzir esse conceito rápido aqui. Eu falei para vocês, se vocês puderem responder aí no chat, por favor, fiquem à vontade, tá? Eu responder para vocês aqui, que quando eu pego essas garrafinhas, eu vou lá, minuto em minuto, e eu pego 10 garrafas. 10 garrafas. A cada 5 minutos. Então, eu vou lá e pego 10 garrafas. Quando eu pego 10 garrafas nos primeiros 5 minutos, eu tiro a média de desvio padrão. Aí depois eu vou, 5 minutos após a primeira vez, e pego mais 10 garrafas. Aí eu pego média de desvio padrão. Aí vocês estão percebendo que eu comecei a formar onde é que estão esses pontinhos no gráfico, né? Aí depois de mais 5 minutos, eu vou lá e pego mais 10 garrafas. Pergunta que eu faço para você. Qual é o tamanho do subgrupo? 10. Vocês entenderam, gente? Então, os subgrupos são amostras homogêneas coletadas periodicamente. Então, se esse rapazinho aqui, ele está aqui numa linha de produção de coxinha artesanal, ou então de pão de queijo, né? Uma linha de produção de pão de queijo aqui, através de máquinas, né? Então, aqui, gente, ele pegou 5 pães de queijo nesse tempo exato aqui para fazer a análise dele e plotar aquela informação no gráfico, na carta de controle. Então, qual foi o tamanho do subgrupo dele aqui? 5. Então, definir o tamanho do subgrupo é muito importante antes de escolher qual é a carta de controle que você vai utilizar no CEP. Ok, pessoal? Então, como é que eu posso definir isso, Zé? Eu já coloquei essa imagenzinha aqui. É muito interessante essa imagem. No curso de Yellow Belt e Green Belt, a gente mergulha aqui, tá, gente? Para entender detalhadamente. A gente, olha, gente, peraí, vou dar uma pausinha aqui. Olha só. No curso de Greenbelt, a gente vai fazer em sala de aula, só de carta de controle, 15 exercícios no Minitab. 15 exercícios só sobre carta de controle. Ou seja, se eu tiver aqui, ó, eu quero formar um gráfico de controle, tá? Esse gráfico de controle está medindo número, ou seja, é volume, é numérico, né? Eu posso definir o tamanho do subgrupo e, dependendo do tamanho do subgrupo, se for um tamanho individual, eu uso essa carta, chama-se IAM. Se for maior do que 9, X/S. Entre 1 e 8, X/R. Tá, gente? Isso aqui vocês não precisam decorar, eu só estou citando aqui para vocês entenderem que não é algo aleatório, eu não escolho uma carta de controle de maneira aleatória. Se você vê o Greenbelt fazendo isso, diga para ele assim, ô amigão, vê só, manda um WhatsApp para o professor Israel aí, que ele quer te dar tirar uma dúvida tua aí, te dar uma ajudinha no negócio, tá? Então, a gente não escolhe a carta de controle aleatoriamente, a gente tem que escolher
baseando-se no subgrupo. Ou então, quando a gente não está querendo calcular variável, como no caso aqui de volume, mas a gente está interessado em quantidade de defeitos ou tipos de defeitos, aí a gente utiliza outras cartas, que é P, U, C e NP. Então, entendam, pessoal, que existem vários tipos de cartas de controle diferentes, tá? E dentro de possibilidades avançadas do CEP, eu tenho CEP para pequenos lobos, controle de farol, que é interessante a gente ver isso no Black Belt, o SUM, que é a soma acumulada, e EWMA, que é a média móvel calculada exponencialmente, tá? São outras formas mais avançadas do controle estatístico de processo. E aqui, gente, uma hora muito boa, como eu estava previsto, tá? Pelo tempo proposto, eu quero fazer uma dinâmica com vocês bem bacana, para vocês entenderem bem direitinho como é que funciona o controle estatístico. A gente vai montar uma carta aqui bem linda, vocês vão gostar. Vai ser bem bacana. Tá todo mundo atento aí, tá? Agora eu peço ao pessoal, deixem o chat para lá, esqueçam esse chat agora, tá? Para estar conversando coisas paralelas. Foquem, prestem atenção aqui em mim, tá bem, gente? Prestem atenção aqui em mim, tá? Olha só. Esse site aqui, Sigma Zone, eu já estou com ele aqui aberto, tá? Eu vou copiar ele aqui e vou colar no nosso chat, tá? Aí você vai poder abrir comigo o Sigma Zone. Acabei de enviar para você. Já chegou o link aí, tá? Quem tiver com computador é que vale a pena abrir o Sigma Zone. Quem não tiver, não abra não. Tá bom, pessoal? É só você gravar esse link aqui, porque depois você pode brincar, fazer aí na sua casa e por aí vai, tá? Grava esse link e tá com o celular, não precisa abrir, porque vai ficar complicado para você. Quem tá com o computador assistindo, aproveita para abrir aí para a gente discutir, bater um papo, tá? Rapidinho. Então, pessoal, olha só. Qual é a situação aqui? Imagine só que a Catapulta, imagine só que a gente tá numa empresa brasileira chamada Brasil Armamentos, tá? A empresa Brasil Armamentos, ela fabrica armas de grande alcance, tá? De um alcance longo, tá? Como, por exemplo, bazucas, canhões, e dentre as armas que mais vendem, ou daquelas que têm a maior participação, tá? Está a famosa catapulta, que é uma arma que a Brasil Armamentos começou a desenvolver. Então, a catapulta é um produto. Qual é a dificuldade? Esse produto está tendo uma alta variabilidade. Ou seja, eu quero garantir que eu tenha um lançamento e que aquele projétil, aquela bomba nessa guerra, né? A gente está aí na Terceira Guerra Mundial agora, Deus nos guarde, né, pessoal? Mas aqui nesse exemplo, essa Terceira Guerra Mundial do Lindsay Sigma, né? Então a gente quer garantir que aquele projétil caia no local que a gente deseja. Porque se cair fora, vai ser ruim. Se tiver uma alta variabilidade, não vai atingir o nosso alvo. Concordam comigo? Então, vocês são white belts, tá? Então, o que é que vai competir ao white belt? Você quer desenvolver uma carta de controle para garantir que a variabilidade do local de queda do projeto seja a mais controlada possível, tá, pessoal? Mas, como tudo na vida, a gente sabe que existem fontes de variação. Tá bem, pessoal? Então, imagine só que você quer fazer um armamento, quer desenvolver a catapulta de tal maneira que você garanta que ela atinja o alvo de 300 metros. 300 metros é o alvo que a catapulta tem que atingir. Tá bem, pessoal? E como fontes de variação, a gente tem, ó, essa aqui de cima, que a gente chama de ângulo de liberação. Tá tudo em inglês, porque o software aí é em inglês, mas eu coloquei a tradução aqui para ficar fácil para a gente, ó. O ângulo de liberação, que é esse ângulo aqui em cima, tá? Que a gente pode puxar para baixo e lançar. Tem a posição da liga, que pode subir e descer. Tem o ângulo de tiro, que está aqui embaixo. Tem o pino de elevação, que está aqui. E tem a elevação do copo. Ou seja, eu tenho várias fontes de variação. Que aqui eu poderia considerá-las causas comuns de variação. Por quê? Porque eu as conheço e posso controlá-las, tá? Mas será que vale a pena a gente controlar tudo? Para fins desse exercício, não. Mas antes de dar continuidade, eu vou liberar esse vídeo para você dar uma olhada. Ó, o ângulo de tiro, né? Beleza, pessoal?
Ficou claro, né, gente? Vocês conseguiram entender aí qual é a lógica por trás disso. Então, eu tenho fontes de variação e, para mim, para fins práticos desse exercício, não vale a pena controlar todas elas, né? Para fins do mundo real, você precisa conhecer quais são essas fontes de variação e você conhece elas desde a fase de definição e medição, tá? Então, você agora sabe o que é que impacta. Então, imagine assim, agora para mim, eu sei que o que impacta esse distanciamento de lançamento, que eu quero controlar o alvo de 300 metros, o que vai impactar isso aí, depois que eu estudei muito, fiz análises estatísticas, que assim, só abrindo parênteses aqui, tá? Dentro do curso de Greenbelt, gente, eu faço isso aqui com planejamentos experimentais sequenciados. Então, a gente vai saber, no final de tudo, o que impacta realmente é uma análise matemática polinomial da relação entre ângulo de liberação e ângulo de tiro. Mas isso aí, quem fizer o Greenbelt vai entender, tá? E não é difícil não, viu, gente? A gente pega aqui o pessoal... Tem gente que até não, assim, nem fez o curso superior, mas tem um curso técnico, vem fazer o Greenbelt, compreende perfeitamente, tá, gente? Porque o que vai definir aqui não é o que você tem de conhecimento e o que deixou de ter. O que vai definir aqui é se o professor vai conseguir fazer com que você entenda. E você, até agora, sabe, né, com certeza, que a gente, como professor, faz de tudo para que você entenda. Tudo bem, pessoal? Então, olha só aqui, gente. Qual é o procedimento? Ó, você e eu vamos ter 10 chances. 10 chances para calibrar o equipamento. Quando a gente liga uma máquina, a gente não precisa primeiro calibrar, ajustar os parâmetros dela, até ela entrar dentro do processo de fabricação como nós desejamos. É a mesma coisa, tá? Você vai ter 10 chances para calibrar o seu equipamento, tá? E essas chances de calibração, a gente vai anotando quais foram os valores que você definiu para esse ângulo de lançamento, né? E depois desses valores, a gente vai observar onde foi que a bolinha caiu, se atingiu ou não atingiu o alvo que a gente determinou, que é 300 metros. Porque se a gente atingir, a gente vai conseguir vender a catapulta e aí ter competitividade no mercado e ganhar mais dinheiro, que é o objetivo de toda e qualquer organização, e principalmente a nossa, né, que nós todos somos sócios da Brasil Armamentos, tá bom, pessoal? Então, gente, a gente vai fazer isso agora. Vamos preencher essas planilhas, tá? E depois que a gente preencher a planilha, aí eu vou te contar o que vai acontecer, tá? Então, agora, deixa eu abrir aqui, só um segundinho aí, pessoal. Deixa eu parar a apresentação. E aí eu vou levar vocês a acompanharem aqui comigo uma guia do Chrome, a guia da catapulta virtual. Com certeza estão todos vocês já vendo essa catapulta. Concordam? Tá tudo bem aí, gente? Tranquilo? Sim. Ok. Beleza, ótimo, pessoal. Muito bom, muito bom. Então, gente, olhem só. Aqui está o meu alvo, tá? 300 metros. Para quem quiser brincar aqui depois, tá? Dá um atualizar aqui. Vocês vão estar exatamente nessa página aqui com a catapulta, tá? Vocês vão estar aqui. Aqui em Mostre-me os alvos, aqui está com tradução automática, tá? Greenbelt, e aqui é o segundo alvo, 300 metros, tá? Mas vamos lá. Gente, aqui eu vou alterar apenas esse parâmetro aqui, que é o ângulo de liberação. Só vou alterar esse parâmetro, não vou alterar mais nenhum parâmetro, né? Porque eu já fiz o meu DMake, eu sei que o que impacta o lançamento é somente esse braço. Eu estou fingindo que eu já fiz tudo, tá? Então, o que impacta é isso aqui. Aqui eu tenho variação de 100 a 185. Vocês vão me dizer agora qual é o valor de angulação que eu tenho que colocar. Agora, isso tem que ser muito rápido por causa do tempo, tá, gente? Me digam aí um valor de ângulo. O professor José Luiz pode ajudar também, viu, professor? Porque a gente fica aqui na sintonia. E aí, professor? E aí, gente? Qual o valor? Posso colocar 124, gente? Não. Ó, vou botar 125. 125 para a gente analisar, tá? 125. Com 125, eu cheguei aqui, ó, a 186 de lançamento, né? Então, aqui, ó, deixa eu anotar aqui, 125, eu cheguei a 186 metros, tá, pessoal? Foi ruim, não foi, gente? Eu coloquei 125. O que é que vocês acham? Posso colocar aqui um range maior, 180, para saber até onde ele vai alcançar? Vou colocar para a gente tentar. Vou colocar 180. 3.000. Ó, passou muito, não foi? Olha aí, 440. Então, quando eu coloquei 180, eu atingi 440, né, gente? Então, agora, eu sei que eu não devo nem ficar
em 125 e em 180. Vamos colocar menos, né? Vamos colocar aqui 160, para a gente testar, né? 160. Em 160, olha, tá chegando, ó. Então aqui eu chegou a 366, né? Quando eu coloquei 160, chegou em 366. Ok. Vou jogar novamente, gente. Então vamos para cá. Eu coloquei 125, não deu bom. Deixa eu colocar aqui 130 para a gente analisar. 130. Em 130 deu muito antes, não foi? Ou seja, 209, né, gente? Quando eu coloquei 130, deu aqui 209, né? Vamos jogar novamente aqui, pessoal. Então, eu sei que eu tenho que estar maior do que 130 e menor do que 160, né? Deixa eu colocar agora 150, que seria a metade, né? A metade seria 155, na realidade. 145, na realidade. 145 é a metade. Que coisa maravilhosa. Com 155, eu cheguei em 293, né, pessoal? Quando eu coloquei 145, eu cheguei em 293. Não foi assim? 293. Vocês estão percebendo que isso aqui é como se eu estivesse coletando a minha amostra a cada minuto. Concordam comigo? Eu estou fazendo isso aqui de minuto em minuto, não é? Eu estou coletando uma amostra por minuto. Mas essa amostra aqui é individual. Então já matou a charada. E o subgrupo aqui já é individual. Mas continuando aqui, ó. Se 145 não foi bacana, deixa eu botar 140 para tentar. 140. Com 140, caí fora. 140 me levou a 270 e quanto, professor? 273. 273. Está terminando já, faltam 3 lançamentos, tá? Aqui agora, gente, quando eu coloquei aqui agora, 140 batido. Vamos lá, 140. 140 agora. Ainda está fora. 272. É 146, vai cair no meio. Vamos lá, o professor é terrível, né? Vamos lá. Vamos confiar no professor, que o professor não tem erro, não. 146. 146. O professor Zé Luiz é terrível, não, gente? Olha só. 296. 146. 296. Vamos continuar. Diga aí, professor, outra. Vamos botar 146. Já achou, né? 147. 147, para a gente ver. Se vai cair no alvo exato, né, gente? Passou um pouquinho. Passou para 308, né? 147, passou para 308. Faltam só 2 lançamentos, gente. 140, vou repetir 144 agora, né? Ou melhor, 145, né? 145. Na caçapa. 145 bateu 300, ó. A gente sabe que para 300, então vou botar 145 de novo. 145 novamente, para a gente ver se vai chegar em 300. Olha a variação, ó, tá vendo? Ao mesmo ângulo e alguma causa comum de variação fez com que caísse antes, ó. Chegou em 289. Ok, pessoal? 145, 289. Sim, professor. O professor, e pessoal, só complementando para ficar ainda mais prática a compreensão, né? De valores unitários, a gente sabe que por unidade só tem 85, mas o professor falou muito bem. Entre eles existem milhares de oportunidades, tá? Mas uma coisa muito interessante também é que esse braço aqui, ele pode estar interagindo muito fortemente com esse ângulo de liberação aqui, esse ângulo de tiro aqui, tá, gente? E essa interação, se a gente for fazer um planejamento experimental fracionado, como eu já fiz, essa interação é altamente significativa. Você vai ver isso no Greenbelt. Ou seja, o professor falou muito bem. A gente fixa o melhor valor para cá, altera o valor daqui para chegar sempre exatamente, controladamente, dentro do alvo de 300 metros. Tá, pessoal? Deixa eu só liberar aqui por causa do tempo. Eu queria completar a teoria de limite. Sim, professor. Uhum. Não estou dizendo, deu para entender. Eu só queria falar da teoria de limite. Perfeito, professor. Foi muito bom. Foi excelente, professor. Aí aqui, ó, gente, deixa eu só abrir aqui agora. Eu vou sair da catapulta para mostrar a vocês aqui rapidamente, tá? No Excel, que já está prontinho. Já deixei tudo prontinho para a gente não perder ou perder o mínimo de tempo possível, né? Uma janela aqui. Deixa eu liberar agora o Excel. Beleza? 3, 2, 1. Tá todo mundo aí me acompanhando no Excel, tá bom, pessoal? Gente, olhem só. Olhem só que situação aqui que a gente está observando. A gente tem aqui os nossos 10 lançamentos.
Aqui foi o ângulo que eu coloquei, né? E a distância que eu obtive. Eu tenho um valor de média, um valor de mediana e um desvio padrão. Média e desvio padrão, que é o meu foco aqui. O meu desvio padrão está muito elevado, gente. Eu estou falando de desvio padrão de 71 para 296, ou seja, eu fui péssimo em controlar esse meu sistema aqui, gente. Tem uma coisa muito interessante que se chama coeficiente de variação, que é uma das coisas que eu utilizo, é um bizu que eu dou, que quase ninguém faz aí, quando fazem as análises, tá? Ninguém analisa coeficiente de variação. Eu analiso. O coeficiente de variação aqui deu 24%. Um coeficiente de variação ideal é menor do que 10%. Ou seja, para que eu continuasse utilizando esse meu conjunto de dados aqui para construir a carta de controle, eu só poderia, se eu tivesse um coeficiente de variação aqui inferior a 10%. O que seria inferior a 10%? Seria eu ter um desvio padrão de até 29,6%. Ok, gente? Quando comparado à minha média. Tá certo, pessoal? E aqui, ó, como eu sei que o limite superior de especificação ele é calculado somando a média com 3 vezes o desvio padrão, eu tenho que o meu limite superior está 510. Meu limite inferior, 81. Então, se eu fosse desenvolver, que a gente não vai ter tempo para fazer isso agora aqui, mas se eu fosse desenvolver isso aqui, eu poderia inserir aqui ó, uma forma, né? Uma forma de linha, para dizer que aqui em cima eu colocaria, né? O meu limite superior de especificação, aqui embaixo, ó, melhor, de controle, desculpe, aqui embaixo colocaria meu outro limite inferior de controle, e aqui dentro estaria a variação. Uma figura que a gente utiliza, aqui eu já encerrei, tá? Esse slide, essa imagem, eu vou voltar aqui para os slides em si, tá, gente? Para mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu interromper o compartilhamento, abrir aqui, apresentar uma janela e voltar para a minha apresentação, tá? Gente, essa apresentaçãozinha aqui que vocês já voltaram a perceber, né? Aqui, isso aqui, professor, a gente vai disponibilizar para o pessoal, porque o pessoal pode fazer esse exercício, como eu fiz agora há pouco, tá? E colocar aqui os pontos direitinho. Quando você encontrou aqui o valor de tanto, você vem aqui, desenha com a bolinha, né? A média foi quanto? A média geral você vai ter, porque lá já está calculada, tá? Do Excel, que eu vou disponibilizar o Excel e disponibilizo isso aqui para vocês também. A média vocês vão ter. Quando for um ponto específico, o primeiro ponto, ele deu muito baixo, o segundo muito elevado, vocês vão conseguir colocar o pontinho em cima e embaixo e vocês vão construir a carta de controle bem direitinho no Excel, mas não é usual. Então, qual é a melhor maneira de a gente fazer isso? É utilizando o Minitab. Perfeito, pessoal? Então, agora eu vou abrir o Minitab para te mostrar lá como fazer essa carta, para você acompanhar essa carta de controle no Minitab. Tá? Parei a apresentação aqui e agora eu vou abrir a janela do Minitab para você observar. A janela do Minitab aí está aberta. No curso de Yellow Belt, que eu sei que muitos de vocês vão fazer, eu explico passo a passo todos os menus aqui, ó. Menu de estatística, olha quanta estatística, olha que coisa, não dá até de chorar, né, gente? Olha que coisa tão linda para a gente utilizar na maioria dos nossos processos. Olha a quantidade de gráfico lindo que a gente tem, tá? Quem gosta de estatística, né, Israel? Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, pessoal. Escorre uma lágrima no canto do olho, né? Então, gente, isso aqui eu vou ensinar para vocês tudinho dentro de Yellow Belt. Mas, basicamente, eu vou colocar aqui, ó, antes e depois, tá? Antes, ou seja, os valores que eu encontrei, né? Foram esses aqui, ó, gente. Eu tô colando aqui de 1 a 10, tá? E depois foi complicado, né? E depois eu já deixa eu só gerar uma coisinha aqui rapidamente, gente, para vocês aqui. Catapulta virtual. Rapidinho, tá, gente? Me dê só um segundinho, bem rapidinho, para eu fazer um negócio aqui rapidinho para vocês. Por quê? Porque eu vou gerar aqui alguns números aleatórios, tá? Para a gente ter ideia. 145 foi o que a gente... 145, rapidinho. Pronto, já gerei tudo. E aqui eu vou colocar 10 linhas. Atualizar. E aqui, 145. Aqui eu vou atualizar. E executar todas as linhas. Já peguei aqui... Vou dar um Ctrl+C aqui.
Já vou colar direitinho, Ctrl V. Pronto, pessoal. Então, eu fiz as minhas medições, tá? Deixa eu só transformar uma coisa aqui. Propriedades. Deixa eu localizar. E substituir. Ponto por vírgula. Substituir todos. Diferenciar, não. Deixa eu fazer aqui no Excel. Só um segundinho, tá, gente? Aqui é rapidinho. Substituir. Em formato de número. O que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou fazendo uma... eu estou fazendo antes e depois. Entenda que depois que você melhorou o seu processo, você conseguiu ter um processo totalmente sob controle estatístico, tá? Aí você já parametrizou direitinho, né? O teu processo em si. Eu já tinha substituído aqui, eu não tinha percebido. Já tinha substituído em vez. Pessoal, olha só, aqui eu vou fazer o seguinte, tá? De cara, a gente não fugir da hora, tá? Eu vou fazer uma carta de controle para uma comparação antes e depois. Percebo que antes eu tinha um desvio padrão muito elevado, a minha média não estava bem no alvo de 300 que eu estava esperando, tá? E depois eu já estou conseguindo chegar ali o mais próximo possível do meu alvo de 300. Então aqui eu tenho valores 296, 288, 291, tá? Já estou conseguindo ali chegar bem direitinho dentro dos limites que eu estava esperando. Então aqui no menu de assistente, que é um menu fenomenal, eu chamo esse menu de assistente aqui do menu Nutella, o menu Coca-Cola, né? O menu Fórmula Pronta, que quem não sabe trabalhar aqui só vai para o assistente. Mas aqui eu vou para o assistente para ser mais rápido, não porque eu não sei trabalhar, né? Mas aqui em cartas de controles antes e depois, eu quero comparar o antes com o depois do meu processo. Ou seja, a gente fez um processo que ficou difícil de controlar e depois a gente desenvolveu o projeto de Lean Six Sigma, está conseguindo controlar direitinho e pegamos os valores de controle atuais, né? Perguntinha para vocês. Aqui eu tenho dados numéricos e dados de variáveis, né, de atributo. Então, o meu tamanho de subgrupo não foi o tamanho 1, gente, não é? Vocês concordam comigo que foi o tamanho 1, né? Que fui pegando apenas um valor a cada minuto, então tamanho 1. Então, eu vou utilizar a carta IAM. Cliquei na carta IAM, tá? Aí aqui, ó, qual é a coluna dos valores antes? É essa aqui. Qual é a coluna dos valores depois? Deixa eu ver. Aqui ele está em formato... É porque está em formato de texto. Eu coloquei ele aqui em formato de número. Ctrl C. Vou colocar para cá. Deixa eu deletar isso aqui. Ctrl V, que ele fica do lado direito, tá vendo? Aí aqui assistente, carta 3 depois. Aqui carta IAM. Pronto. Antes, aqui. Os dados depois. Aqui. Vou dar o OK. Gente, olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é um sonho. Olha o que, rapidinho, olha o que o Minitab fez por você, tá? Deixa eu só aumentar aqui essa minha tela da worksheet, tá? Gente, olha que coisa. Ele deu para mim um relatório detalhado que ele fez sozinho. O próprio Minitab já analisou toda a estatística, já construiu todos os gráficos, já fez todas as análises de desvio padrão, de variabilidade, de valor de coeficiente de determinação, variância explicada, calculou análise de variância, fez tudo sozinho. E já deu para mim a Nutella pronta, né, gente? Então, olha aqui. O desvio padrão do processo foi reduzido, sim ou não? Olha que ele foi reduzido, sim, porque o valor de P foi muito menor do que 0,05. É o que é isso? Você vai aprender no Yellow Belt e no Green Belt também, tá, gente? A média do processo mudou? Não, a média do processo não mudou. O que eu consegui foi reduzir muito a minha variação, porque na média eu já estava ali perto do meu alvo, né, gente? Mas o meu desvio padrão mudou muito. Diminuindo a variabilidade, eu estou garantindo o controle da qualidade, conforme Montgomery falou, né, gente? Então, olha que gráfico aqui tão bonitinho. Eu acho esse gráfico espetacular e eu vou até encerrar com esse gráfico aqui para vocês. Olha só, gente, carta IAM, antes, depois, antes versus depois. Antes, a minha carta de controle, eu estou analisando aqui o valor individual, tá, gente? Que aqui seria a média, mas como não tem média, ele analisa o valor individual. Aqui eu estou vendo, eu lancei muito longe. Aí depois eu fui corrigindo, e eu consegui corrigir. Tudo bem, pessoal? Consegui corrigir aí. Já no meu depois, percebam que o meu limite de controle, que é o vermelhinho,
diminuiu bastante, ou seja, eu estou conseguindo controlar o meu processo em limites menores, reduzir a minha variabilidade, estou garantindo a minha qualidade, estou controlando efetivamente a minha variável de resposta. Veja que coisa, gente, espetacular. Não, ó, gente, isso aqui emociona qualquer um que vê, né? Da mesma maneira com a amplitude. A amplitude faz mais sentido ser analisada quando a gente tem valores de média, ou seja, quando a gente tem um tamanho de subgrupo ali maior do que 3. Aí já vale a pena a gente observar também a amplitude, tá? E só dizendo uma coisa para vocês. Carta de controle está dentro de análise de sistemas de medição, dentro de capabilidade, e muitas análises de ferramentas estatísticas multivariadas utilizam cartas de controle dentro delas também. Gente, esse assunto é espetacular, tá, pessoal? Vocês perceberam aqui como eu consegui diminuir com o meu antes e o meu depois? Aqui é o teu processo no início, quando você não conhecia o teu processo, queria parametrizar e controlar ele. Já aqui é o teu processo plenamente controlado. E para finalizar tudo, stat, cartas de controle, aí aqui, ó, cartas para variáveis de dados individuais, IAM. No meu antes, nas opções dos testes, lembram-se dos testes de causas especiais de variação que eu comentei e prometi que eu ia dizer? Estou cumprindo aqui, tá? Eu quero testar todos os testes para causas especiais de variação. Ok, ok. Quando eu estou testando, aí ele me voltou e me disse assim, olha, Israel, pode ficar tranquilo, porque mesmo no início, naqueles dados anteriores, você não tinha nenhuma causa especial de variação atuando, a não ser para a amplitude que houve infringimento. Agora, imagina se você tem essa carta de controle estabelecida todos os dias, diariamente, mensalmente, anualmente, semanalmente, no teu processo, você consegue acompanhar e depois que você concluir, né, o seu projeto de melhoria com a aplicação de um processo de Lean Six Sigma, você vai sair de uma variação desse tamanho para uma variação desse tamanho. É isso que o Lean Six Sigma proporciona, tá bom, pessoal? Isso aqui é muito interessante, gente. Isso aqui é extremamente pertinente para a aplicação, tá, pessoal? E aqui, deixa eu só parar a apresentação e eu vou voltar aqui rapidamente para os meus slides para a gente fazer uma conclusão aqui rapidinho, tá? Todo mundo está acompanhando o processo aqui. Então, primeiro lançamento, né, gente? Eu fiz os meus primeiros lançamentos, tive aquela variabilidade elevada, fiz os meus segundos lançamentos, já sabendo quais são as variáveis de entrada que eu tenho que controlar efetivamente, controlei elas, diminui muito a minha variabilidade, a carta de controle ficou filé, bem bonitinha, bem organizada. E, gente, o que eu espero é ter nesses 115 minutos, né? Não tive 120 minutos porque a gente começou 5 minutos atrasado. Nesses 115 minutos, eu espero ter feito vocês se apaixonarem um pouco mais pelo Lean Six Sigma e pela estatística que o envolve e que está incorporada dentro dele, tá? Eu desejo a todos vocês, gente, que vocês sejam realmente profissionais efetivos dentro do Lean Six Sigma e consigam promover mudança dentro das organizações e das oportunidades que vocês tiverem quando vocês atingirem o patamar de sucesso que está chegando, viu? O patamar de sucesso está chegando. Então, gente, parabéns a todos. Parabéns. Não saiam do grupo, não terminou ainda, não terminou. Para ninguém saber que tá um sai danado, vão perder as notícias. Vamos perder, gente, vamos perder. Pessoal, deixa eu só dar dar só um recadinho a eles, porque tanta gente, professor, falou comigo a respeito do curso de Yellow Belt e de Green Belt, porque, gente, na última aula eu disponibilizei na ata de presença. Se alguém queria conhecer mais, fazer um curso de Yellow Belt, fazer um curso de Green Belt, que não é obrigatório, né, pessoal? Eu quero dizer para vocês, se vocês se apaixonaram, como eu me apaixonei também por essa metodologia, vocês podem dar um próximo passo. E dar o próximo passo é algo natural. Concordam comigo? Vocês agora já são conhecedores de uma nova metodologia, uma metodologia poderosíssima para transformar você em um profissional de alto escalão, requisitado pelas maiores empresas do Brasil, quiçá do mundo também, tá, pessoal? Então, nada mais natural do que dar o próximo passo. Então, muitos de vocês pediram, falaram comigo, Israel, me diz aí como é que eu vou falar isso. Pessoal, eu vou deixar para falar, não individualmente, mas para toda a equipe, todo o grupo, tá, gente? Então, olhem só, a pandemia passou, muita gente ficou desempregada, tá, gente? Mas as coisas estão começando a reaquecer.
E nada melhor nesse momento do que você estar preparado. Porque, pessoal, sucesso é um tripé, sabia? Sucesso é você ter habilidade, estar preparado e receber oportunidade. Sucesso é esse tripé. Se você tem talento, mas não tem conhecimento, e mesmo que tenha oportunidade, isso não vai chegar em canto nenhum. Então, pessoal, eu sei que todos vocês têm talento, porque vocês chegaram até aqui e chegaram como vencedores, tá? Além disso, as oportunidades, que é a segunda causa do tripé, estão começando a surgir. O que eu recebo, gente, de vaga, para quem conhece o Lean Six Sigma, é muita coisa. Ontem eu estava conversando, professor, com um CFO de uma grande indústria que a gente tem aqui, que é amigo particular meu. O nome dele é Roosevelt Dias, tá? Conversando com ele, disse, Israel, o que está surgindo de vaga de Lean Six Sigma é uma coisa espetacular. E ele, como diretor financeiro de uma multinacional, ele está dizendo para mim o quanto é importante. Então, gente, olha, você tem habilidade? Tem. Porque a atitude você já teve. Oportunidade? Tem. O que é que falta? Estar preparado. E o White Belt não te prepara, infelizmente, para assumir essas posições que estão surgindo de oportunidade. E é por causa disso, unicamente disso, que hoje a gente veio aqui, a gente abriu o coração nesses últimos minutos que estão faltando para terminar a nossa live, gente, para dizer àqueles que querem dar o próximo passo e aproveitar as oportunidades, gente, que nós queremos dar para vocês condições de aproveitar essas grandes oportunidades. E qual é a condição? Vou te explicar rapidinho. Israel, quero dar um passo básico, só quero dar mais um passo. Ou seja, eu quero conhecer só um pouco mais da metodologia. Você faria o curso de Yellow Belt. Não, Israel. Eu quero me tornar um profissional requisitado, que as indústrias, quando eu estiver fazendo o curso, já tenham condições de me contratar como Green Belt. Para isso, você teria que desenvolver o programa Green Belt. Então, há uma diferença entre Yellow Belt e Green Belt. Gente, para ninguém sair daqui, eu só quero avisar para vocês que no final dessa explicação aqui, eu vou dizer como é que vão ser os certificados, como é que vocês vão receber. Então, fiquem atentos aí, tá bom, pessoal? Então, o Yellow Belt é um passo adicional. O que é o Yellow Belt? O Yellow Belt é um curso que tem 27 horas de duração. O Green Belt é um curso de 80 horas de duração. Então, gente, é muito diferente, tá? E Yellow Belt e Green Belt é muito diferente. Quem quiser se especializar ou está preparado para aproveitar essas grandes oportunidades, o Green Belt é o mais indicado. Mas o Yellow Belt é para você consolidar as ferramentas estatísticas. Tranquilo, pessoal? No Yellow Belt a gente tem 8 horas de estatística. No Green a gente tem 80, ou melhor, 40 horas de estatística, sendo 32 efetivas e 16 de acompanhamento de projeto. Ou seja, a gente tem aqui no Green Belt, gente, cerca de 8, 16, 24, 32, 4 vezes mais conteúdo de estatística, que é a base do Six Sigma, do que o Yellow Belt, tá? O Yellow Belt e o Green Belt usam um Minitab em aula, o Yellow Belt tem 20 dinâmicas, exercícios práticos, o Green Belt tem 80 dinâmicas, a gente passa de 100 com dinâmicas e exercícios, tá, pessoal? Esse curso de Yellow Belt e Green, a gente já analisou o Brasil todo, é o curso mais completo do Brasil, tá? Esses dois cursos, a gente tem tanto em formato presencial, para quem mora em Recife, inclusive, né, professor? A gente está com uma turma de Green Belt aberta, gente, para esse finalzinho de mês agora, o último final de semana desse mês, já começa o Green Belt, tá? E a gente vai dar uma condição especial para vocês que são vencedores, que estão aqui nessa live, tá, gente? Então, vai ter essa turma presencial de Green Belt, eu vou explicar. Aqueles que quiserem fazer o Green Belt presencial, por causa do networking, vai ter engenheiro de tudo que é lugar, tem coordenador de manufatura, vai ter executivo em sala de aula, pode ter gente de RH em sala de aula. Então, o networking é incrível, tá? No Green Belt presencial, pessoal. Além de você ter o tato a tato com o professor, o calor humano, que é muito bacana. Se bem que a gente se protege com máscara, distanciamento social, tá tudo bem preparado para receber o pessoal, tá? Mas, em suma, gente, o Green Belt e o Yellow Belt, formato presencial e formato EAD também, tá? Veja só, os instrutores, vocês sabem quem são. Eu e o professor Zé Luiz. Não tem melhor, não conheço melhor, tá? Se você fizer o Green Belt e o Yellow Belt EAD, você vai ter o meu WhatsApp 24 horas. Ou seja, surgiu dúvida assim na aula. Professor, explica um pouquinho melhor sobre capacidade de processos. E, mediante o tempo for chegando, eu vou respondendo as suas dúvidas. Ou seja, você tem o meu contato para tirar as dúvidas, não vai se sentir sozinho assistindo as suas aulas, tá? Porque as aulas estão gravadas na maior plataforma da América Latina, que é a plataforma chamada Hotmart. É muito boa de trabalhar e de estudar com o Hotmart.
e você vai ter o meu contato para tirar as dúvidas diretamente comigo, tá? Então, WhatsApp direto do professor. No caso do Greenbelt, a gente vai te dar um workbook de projetos com mais de 100 planilhas diferentes. Todas as ferramentas estarão dentro do workbook de projeto. Para você fazer o projeto, vai ser muito mais fácil, vai ser muito fácil, gente, porque já vai estar a ferramenta prontinha no Excel para você desenvolver. E ambos os cursos, Yellowbelt e Greenbelt, são reconhecidos pelo The Council for Six Sigma Certification. Olha, vou abrir um parênteses aqui, o curso de Greenbelt, você pode ter o certificado, tanto o certificado normal, é o comum, tá, de conclusão de curso, quanto também o certificado de especialista, que é o mais requisitado no mercado. O nosso curso de Greenbelt é o único do Brasil que dá o certificado de especialista com selo internacional para todos que fizerem. Porque, gente, a gente traz dados de uma empresa real, entrega o estudo de caso, a problemática para vocês fazem no último dia a problemática, apresentam aqui na frente e a gente entrega o certificado de especialista Greenbelt. Então, pessoal, é uma oportunidade única, exclusiva e incrível. Tá bom, pessoal? Professor, é o seguinte, gente, eu falei com o professor um pouco mais cedo e o professor disse o seguinte, Israel, para o pessoal que está fazendo o Whitebelt gratuito, vamos tentar, e vocês que estão interessados, né, em entender um pouquinho mais como dar o próximo passo, o que a gente pode fazer por eles? Olha, gente, a gente já tem os programas mais baratos do Brasil. Vou abrir só um parêntese aqui. Existem 3 consultorias que têm esses produtos EAD e tem cursos presenciais também. Os cursos presenciais de Greenbelt variam de R$ 3.500 a R$ 4.200 no sul e sudeste do país, R$ 3.500 a R$ 4.200. O nosso curso presencial está um valor muito menor do que esse aí. O nosso curso EAD, um valor muito melhor do que o presencial e ainda tem uma condição especial de desconto que o professor Zé Luiz, ele mesmo vai falar para vocês, para a gente mandar para quem desejar, né, um link para vocês entenderem um pouquinho mais. Mas deixa eu explicar para vocês, gente, como é que seria o próximo passo agora para você tomar, tá? Como é que vai funcionar? O nosso curso de Greenbelt, o curso de Greenbelt aí em outro lugar do Brasil, é de R$ 3.500 a R$ 4.200. Se ele for presencial, ele já é o menor valor do Brasil. Em vez de ser R$ 4.200, ele já está por R$ 2.500. Esse é o valor presencial. O valor dele, EAD, já está com 50% de desconto. Ou seja, de 2.500, o concorrente é 4.200. A gente já está 2.500 presencial. Esse curso, gente, no formato EAD, está com segura aí para não cair, tá? 50% de desconto. Ele está saindo por R$ 1.250 e quem quiser pode pagar no boleto à vista, né? Ou então parcelar em até 10 vezes exclusivamente nos cartões de crédito, tá? Esse é o valor do curso de Greenbelt EAD, que de 4.200 do concorrente aí presencial, ele está em 10 vezes de 125, tá, pessoal? Isso aí é fora o desconto que o professor Zé Luiz vai dar, tá? Mas eu já falei do Greenbelt. Agora, o Yellowbelt, para quem quiser fazer, eu não recomendo, se você quiser fazer, para estar no mercado de trabalho em posição atuante, tá? Porque posição atuante é o Greenbelt. Você já entende que o Greenbelt é o que desenvolve os processos em si, tá bom, pessoal? Mas o Yellowbelt em si, o valor dele dentro da plataforma EAD é R$ 450. Já é um valor bem baixinho, tá? O curso de Yellowbelt. Já o curso de Greenbelt, ele é o ideal para aqueles que desejam atuar no mercado de trabalho e aproveitar as vagas em si, pessoal. Gente, por gentileza, acompanhe a expertise nas redes sociais, tá? Eu vou postar o LinkedIn e o Instagram da empresa para que vocês acompanhem a gente no LinkedIn, no Instagram pessoal da gente. Vamos ser amigos, tá bem, pessoal? Eu quero, se um dia tiver a oportunidade, ver o rosto de cada um de vocês, passando o corona, dar um abraço em cada um de vocês também, viu? A Expertise Consultoria, ela tem um certificado em Recife, Alan. Tem gente perguntando aqui quem mora em Recife. Agora tem que me avisar, né? Para eu deixar o certificado na empresa. Perfeito. Então é isso, pessoal. Sigam a Expertise na rede social, beleza? Para acompanhar a gente. Ok, professor? Obrigado, Israel. Obrigado. Bom retorno para casa, Israel. Abraço. Valeu, professor. Quem está aqui é a Aline e as meninas. Um abração, tudo de bom, pessoal. Até breve. Tchau, tchau.